Dizem que todo herói precisa de uma equipe, né? Pois é, aqui no Análise Tática eu vou te explicar como que o coletivo do Atlético afeta diretamente o desempenho individual do Hulk. A gente foi atrás de alguns padrões desde 2021 para tentar explicar por que o jogador teve uma oscilação nesse ano. No ano passado também ele sofreu algumas críticas pelo desempenho em campo, apesar, claro, de ser o jogador mais decisivo do Atlético. Então deixa o like aí e vem comigo, porque é dia de Análise Tática. O Hulk é o principal jogador do Atlético, a gente sabe disso, e esse ano recebeu críticas por participar menos das ações ofensivas do time, por ficar tempo sem fazer gol, longos jejum, enfim, a gente sabe que o Hulk segue sendo um craque dentro de campo, mas tem passado por maus bocados com os treinadores do Galo nesses últimos anos, apesar, claro, reforçando mais uma vez, que é o principal jogador do time. Aí eu fui atrás desde 2021 para entender coletivamente como que o Hulk mudou nesse tempo de Atlético. Claro que a gente tem 3 pontos óbvios aqui para explicar a oscilação do Hulk. Primeiro é a questão física, não é o mesmo jogador de 2021, centenas de jogos se passaram, há um desgaste muscular bem maior, ele teve algumas lesões, inclusive no ano passado e nesse ano também. Outro ponto é a falta de confiança, quando o cara chega numa fase ruim, é mais difícil recuperar essa fase que parece que ele tá recuperando, inclusive nessa reta final de temporada. E outra questão aqui é a troca frequente de treinadores, o cara precisa se adaptar a novos estilos com o passar do tempo, desde a temporada passada, estilos muito diferentes de treinadores, isso dificulta pro Hulk também. Mas o ponto principal do vídeo aqui é o aspecto coletivo. Claro, se o time tá bem, o Hulk tem mais chance de ficar bem também. Se o time tá mal, provavelmente o Hulk também vai estar. Só que tem 3 fatores aqui que influenciam diretamente no desempenho individual dele. Um meio armador para jogar com ele, um ponta veloz com drible também para desafogar a defesa e um outro atacante pontualmente para poder dividir a atenção da defesa adversária com o Hulk. E a gente vai te explicar agora em algumas artes e lances também pra gente mostrar como que tem sido o desempenho do Hulk jogando ao lado desses 3 tipos de jogadores. Em 2021, o Atlético tinha um time muito estruturado, né? No meio de campo tinha o Zarate, que ajudava a construir muito a partir da primeira metade do meio de campo, e o Nath Fernandes, que era a grande dupla do Hulk. O Hulk teve algumas duplas, formou, na verdade, algumas duplas nesses últimos anos. Lá no ataque, o Vargas e o Diego Costa entravam pontualmente durante a temporada para dividir a atenção da defesa adversária e ter mais espaço para o Hulk receber pelo meio. E nas pontas, a gente tinha também pontas velozes. Savarino e Keno deram muitas assistências no ano. Savarino, inclusive, deu muitas assistências para o Hulk. É claro que o parceiro mesmo dele de ataque era o Nath Fernandes, armava muitas jogadas, como nesse gol que a gente vai ver agora, foi um gol na Copa do Brasil contra o Fluminense. O Nacho recebe essa bola do Hulk, dá um passe de primeira de canhota pro Hulk dentro da área. Os dois se movimentavam, se entendiam muito, e esse tipo de gol aconteceu várias vezes na temporada. Os dois foram os principais artilheiros e garçons do time, e aquele time de 2021 brilhou demais, justamente porque o Hulk tinha meias com capacidade de armação, pontas rápidos que desafogavam a construção do Atlético e ainda atacante que dividia com ele a atenção da defesa adversária. Em 2022, essa mesma base foi mantida. É claro que o Atlético teve mais problemas de manter aquele mesmo desempenho de 2021, o Hulk mesmo chegou a se lesionar na reta final daquele ano. O Zarate continuou com o Nacho no meio de campo, fazendo esse papel de armação, tinha o Sacha como atacante, o Keno e aí a entrada do Pavon em vez do Savarino aqui como ponta. O Pavon também deu muitas assistências naquele ano, atuando muito para variar as jogadas, né? Sair do meio com o Hulk para ir para lateral do campo. Já em 2023 tivemos uma outra grande mudança, a chegada do Paulinho, atacante que associou muito com o Hulk. Aí a dupla do Hulk deixou de ser o Nacho para ser o Paulinho, um atacante, os dois trocavam muito de posição o tempo todo, foi a melhor dupla do Brasil naquela temporada. No meio de campo não tinha um jogador com a característica do Nacho, muito de armação, de prender a bola, mas tinha o Patrick, que associava muito com o Hulk dentro da área, tinha o Edenilson, que fazia uma função de meia, volante, até mesmo de ponta também, muitas vezes, e o Zarate também continuou no time na construção. Nas pontas, o Pavon seguiu também dando assistências, variando muito as jogadas. Mas a dupla mesmo do Hulk foi o Paulinho, a gente tem até uma outra arte que mostra, inclusive, que eles participaram da grande maioria dos gols do Atlético, 18 gols pro Hulk, 12 assistências, o Paulinho sozinho fez 31 gols, o artilheiro do time naquela edição. O ano vira 2024, aí a gente tem que pontuar, né?
troca de treinador acaba reduzindo o desempenho da equipe. Mas falando mais sobre o Hulk aqui, que é o propósito do vídeo, né? O Hulk teve ainda o Paulinho como grande dupla, não fizeram o mesmo número de gols de 2023, mas continuaram sendo uma dupla muito importante para os esquemas que o Atlético teve ao longo da temporada. O Paulinho sofreu com lesões, o Vargas não conseguiu suprir a ausência do Paulinho muito bem. Chega o Daverson, que pontualmente no final do ano participou para dividir a atenção da defesa adversária e foi até bem decisivo em alguns jogos. Agora no meio de campo o Atlético já começou a ter mais problemas, muitos desfalques. O Scarpa chega para ser um parceiro novo para o Hulk, mas não consegue associar tanto com o Hulk porque não é um armador muito do meio, ele é mais pela ponta. E na ponta era o principal problema do Atlético naquela temporada, não tinha pontas velozes e protagonistas como tinha antes. O Bernard não estava bem, o Alisson também não conseguiu no início do ano ser esse ponta. O Atlético sofreu muito, principalmente com o Gabriel Milito, para variar as jogadas pelos lados do campo e construir bem pelos lados do campo. Isso sobrecarrega o meio, onde o Hulk joga, então o Hulk passou a precisar armar mais a jogada do que fazer gols, inclusive na temporada do ano passado. Aí a gente passa para esse ano. O Hulk, a gente fala aqui durante o vídeo todo, né? Teve parceiros, formou duplas, precisava de meias, pontas e também atacantes. E aí, nesse ano, isso muda bastante. Os meias do Galo, como eu disse, o Scarpa não é esse jogador por dentro. Ele é um armador, mas não é por dentro, joga por fora. O Hulk precisava de alguém para associar com ele por dentro. Ele sair do ataque pelo meio, associar com um jogador de meio de campo, que muitas vezes acaba sendo o Alan Franco em alguns momentos da temporada, a gente vai ver até num vídeo mais pra frente. E o atacante, em vez de ser o Paulinho, é o Rony. Uma queda técnica muito grande na hora de associar, na hora de fazer tabela. E também o Hulk é muito garçom, ele dava bolas pro Paulinho fazer gol, mas com o Rony acaba perdendo muitas oportunidades e tendo menos sucesso que a dupla Hulk e Paulinho. E nas pontas, o único ponta protagonista que conseguiu variar jogadas com o Hulk, levar do meio pros lados, é o Coelho, que tá machucado. Hoje o Bernard tá assumindo um pouco mais essa posição na reta final. Mas tem um jogador que pode mudar esse cenário do Hulk, que oscilou bastante, né, nessa temporada, justamente, claro, pelos fatores que eu falei no início do vídeo, mas por não ter jogadores que têm características que potencializam seu futebol. Mas aí o Dudu chega pra mudar muito isso. Vamos ver num vídeo agora, que não sai em gol, mas só pra vocês entenderem a importância do Dudu. Ele recebe a bola na ponta esquerda e no momento que ele corta pra dentro, ele vai segurar a bola, já imaginando um movimento do Hulk, que é esse jogador aqui. Ele vai fazer um movimento para receber livre no espaço. Esse é o Caio Paulista. Se tivesse aqui um atacante nível Paulinho, por exemplo, esse jogador poderia fazer um movimento diferente para receber mais livre essa bola do Hulk. O Dudu vai conduzir ela pelo meio do campo, tocar pro Hulk, que vai dar o passe pro Caio Paulista. O Hulk até pede desculpa na sequência da jogada, porque o passe foi forte demais, mas na verdade, se o Caio tivesse atrasado um pouco a passada, ou adiantado mais essa passada, poderia alcançar o passe do Hulk nessa tabela. O Dudu é importante justamente porque ele atrai a defesa pro lado do campo e ainda tem capacidade de armar a jogada e associar com o Hulk por dentro. O Hulk é potencializado quando isso acontece. Na sequência dessa mesma jogada, lá no final, o Dudu vai ser acionado de novo. Essa jogada vai ser inclusive importante contra o Lanús, mas é papo para outra análise tática. Olha como o Dudu atrai a defesa pro lado do campo, coisa que o Atlético não conseguia fazer tanto com outros jogadores. Vários atletas do adversário vão pro lado de campo, isso abre espaço bem no meio, onde esses jogadores de defesa estavam. Eles foram até o Dudu, abriram espaço pro Hulk infiltrar e receber uma bola do Alan Franco para poder fazer o gol. Então a presença do Dudu é muito importante para formar dupla com o Hulk, um jogador que é super-herói, que é decisivo, mas claro, precisa de formar duplas, parcerias. Foi assim em 2021, 2022, 2023, mas nas duas últimas temporadas caiu muito. Ele precisou armar muito a jogada, sair mais do ataque. É por isso que ele tem feito menos gols e é por isso, inclusive, que ele tem chutado menos para gol nessas duas últimas temporadas em relação às temporadas passadas. Agora me fala se você gostou desse análise tática, se você quer ver mais vídeos como esse aqui nos comentários. Grande abraço!